Há momentos estranhos na vida em que tudo parece silencioso por fora, mas por dentro algo começa a fazer mais barulho do que o normal. Não é exatamente medo, também não é só culpa. É como se uma pergunta antiga que você evitou por muito tempo finalmente tivesse encontrado coragem de aparecer. E talvez seja por isso que você está aqui agora, porque existe uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse sendo observado, avaliado, pesado de uma forma que vai além do que os olhos humanos conseguem ver. Não no sentido de punição imediata, não como aquelas histórias rígidas que nos ensinaram quando éramos crianças, mas como uma presença silenciosa que acompanha cada escolha, cada omissão, cada momento em que você sabia o que era certo e mesmo assim hesitou. Há quem chame isso de consciência, outros preferem chamar de espiritualidade, e há pessoas que, em certos momentos da vida, começam a sentir como se houvesse algo maior, não julgando com raiva, mas observando com uma espécie de clareza absoluta. E isso pode ser desconfortável, porque quando você começa a perceber isso, pequenas coisas deixam de parecer tão pequenas. Aquela decisão que você tentou esquecer, a palavra que não deveria ter sido dita, ou até mesmo as vezes em que você se calou quando sabia que deveria ter se posicionado. Não estou dizendo que existe um veredito final sendo anunciado neste exato momento. Não é sobre isso. Mas há experiências na vida que fazem a gente se perguntar: será que, de alguma forma, já fomos vistos por inteiro, sem máscaras, sem justificativas, sem inversões editadas da nossa própria história? E o mais curioso é que essa sensação geralmente não aparece quando tudo está bem. Ela surge em momentos específicos, quando algo começa a mudar, quando certas portas se fecham sem explicação clara, quando relações se transformam ou até mesmo desaparecem. Quando você olha ao redor e percebe que a vida não está mais respondendo da mesma forma que antes, como se, de repente, certas atitudes não pudessem mais ser ignoradas. Muitas pessoas passam por isso e tentam afastar rapidamente esse pensamento. Distraem-se, ocupam a mente, dizem para si mesmas que é apenas uma fase. E pode ser, mas também pode ser outra coisa. Pode ser um convite. Um convite desconfortável, mas profundamente honesto. Não um julgamento no sentido humano, cheio de condenação e punição, mas algo mais sutil, como se a própria vida estivesse refletindo de volta quem você tem sido, não apenas quem você diz ser. E isso mexe com algo profundo. Porque, no fundo, todos nós carregamos uma versão de nós mesmos que sabemos que poderíamos ser, e outra que às vezes escolhemos por facilidade, medo ou até cansaço. E quando essas duas versões começam a se distanciar demais, algo dentro de nós percebe. Talvez seja isso que você está sentindo agora. Não uma sentença, não um destino selado, mas uma espécie de ponto de virada silencioso. Um momento em que ignorar já não parece tão simples quanto antes. E a pergunta que começa a surgir, quase sem querer, é inquietante. Se tudo o que eu tenho feito, pensado, evitado, já foi de alguma forma visto, então o que isso diz sobre mim? Essa não é uma pergunta confortável, mas é uma pergunta poderosa, porque ela não aponta para fora, ela aponta para dentro. E talvez, só talvez, o que você está começando a perceber não seja sobre condenação, mas sobre clareza. E quando a clareza chega, mesmo que de forma sutil, ela muda tudo. Mas antes de entender o que isso realmente significa, existe algo ainda mais importante que precisa ser observado. Porque nem tudo aquilo que parece julgamento é realmente julgamento. E é aí que a história começa a ficar mais profunda. Existe um tipo de lembrança que não vem como uma imagem clara, mas como uma sensação no corpo. Talvez você já tenha passado por isso. Você está no meio do dia fazendo algo comum e de repente surge um peso leve no peito, ou um aperto difícil de explicar. Nada dramático, nada que alguém de fora perceberia, mas dentro de você algo se move.
E junto com essa sensação, vêm fragmentos. Não necessariamente cenas completas, mas ecos. Uma conversa que poderia ter sido diferente. Uma escolha que naquele momento parecia pequena, mas que hoje carrega um significado maior. Ou até situações em que você simplesmente seguiu o fluxo, mesmo sentindo que havia algo desalinhado. O curioso é que esses momentos não aparecem por acaso. Eles tendem a surgir quando a vida entra em uma espécie de pausa invisível. Não aquela pausa física, mas uma desaceleração interna. Como se o ritmo automático não fosse mais suficiente para te manter distraído. E então, você começa a perceber padrões. Talvez não imediatamente. No começo parece apenas uma sequência de coincidências, mas com o tempo, certas repetições ficam difíceis de ignorar. Tipos de relações que seguem caminhos parecidos, decisões que levam a consequências semelhantes, emoções que retornam mesmo quando você acredita que já superou. Muitas pessoas, quando percebem isso, tentam encontrar explicações rápidas. Culpam o outro, o contexto, a sorte, o momento errado. E sim, tudo isso pode influenciar, mas há um ponto em que essas explicações deixam de ser suficientes. Porque, no fundo, existe uma parte sua que reconhece que há algo mais profundo acontecendo. Não como uma acusação, mas como um reflexo. E esse reflexo pode ser desconfortável, porque ele não mostra apenas o que você fez, ele mostra de onde você estava agindo. Mostra os medos que influenciaram suas escolhas, as inseguranças que moldaram suas respostas, as vezes em que você tentou evitar dor e acabou criando outro tipo de dor, mais silenciosa, mais prolongada. E talvez o mais difícil de aceitar seja isso. Nem sempre erramos por maldade. Às vezes erramos por não saber lidar com o que sentimos. Mas o impacto continua existindo. E quando a vida começa a responder de maneiras diferentes, quando certas situações parecem se repetir até que algo seja compreendido, muitas pessoas começam a se perguntar se existe algum tipo de avaliação acontecendo. Não uma avaliação externa, como um juiz distante observando sua vida, mas algo mais íntimo, como se a própria experiência estivesse te mostrando repetidamente aquilo que você ainda não quis olhar de frente. E isso pode parecer duro no início, porque ninguém gosta de sentir que está sendo confrontado consigo mesmo. Mas há um detalhe importante que muda completamente a forma de ver isso. Esse confronto não acontece para te diminuir, ele acontece para te revelar. Existe uma diferença enorme entre ser condenado e ser chamado à consciência. E muitas vezes o que sentimos como julgamento é, na verdade, o desconforto de perceber algo que já sabíamos, mas não queríamos admitir. Talvez seja por isso que certas fases da vida parecem mais intensas, como se tudo estivesse mais sensível, como se as consequências chegassem com mais clareza, como se não fosse mais possível ignorar o que antes passava despercebido. E isso pode dar a impressão de que algo maior decidiu agir. Mas e se, em vez disso, fosse apenas você, finalmente vendo com mais honestidade? Essa pergunta muda tudo, porque quando você começa a olhar dessa forma, a ideia de julgamento deixa de ser algo imposto e passa a ser algo revelado. Não como uma sentença final, mas como um espelho que ficou mais nítido. E talvez o que torne isso tão intenso não seja o que está sendo mostrado, mas o fato de que você já não consegue mais fingir que não viu. E isso traz uma mistura estranha de sentimentos. Um pouco de resistência, um pouco de arrependimento, mas também, se você observar bem, um começo de clareza. Porque mesmo sendo desconfortável, há algo libertador em finalmente enxergar. Só que essa clareza tem um efeito inevitável. Ela começa a questionar aquilo que você sempre acreditou sobre si mesmo. E é aí mesmo que muita gente trava ou começa a mudar de verdade. Porque existe uma diferença enorme entre perceber algo e estar disposto a ir até o fim dessa percepção. E o que vem a seguir não pode ser fácil de aceitar à primeira vista. Há uma ideia silenciosa que muita gente carrega sem perceber, a de que, no fundo, somos exatamente aquilo que contamos para nós mesmos que somos. Não aquilo que fazemos nos momentos difíceis,
não aquilo que escolhemos quando ninguém está olhando, mas a versão que conseguimos sustentar na nossa própria narrativa interna. E por um tempo, isso funciona. Você se vê como alguém justo, ou alguém que apenas tentou fazer o melhor possível. Você organiza suas memórias de forma que façam sentido, que protejam sua identidade, que suavizem as partes mais desconfortáveis. E, sem perceber, começa a viver dentro dessa versão editada de si mesmo. Mas há momentos em que essa construção começa a rachar. Não de forma explosiva, não como um colapso repentino, mas como pequenas fissuras que surgem em situações inesperadas. Uma reação exagerada que você não consegue explicar. Um incômodo com alguém que na verdade reflete algo seu. Um arrependimento tardio que insiste em voltar mesmo quando você tenta ignorar. E, aos poucos, algo dentro de você começa a perceber que talvez a história que você conta sobre si mesmo não seja completa. Isso não significa que seja falsa, mas talvez seja parcial. E é aí que entra um ponto delicado, quase desconfortável de encarar: a diferença entre intenção e impacto. Muitas vezes, nos apoiamos na intenção para justificar nossas escolhas. Eu não quis machucar, eu só estava tentando me proteger, e eu fiz o que achei melhor naquele momento. E tudo isso pode ser verdadeiro. Mas o impacto, ele segue outro caminho. O impacto não depende apenas da sua intenção. Ele existe no outro, ele existe nas consequências, ele se manifesta nas marcas que ficam, mesmo quando você já seguiu em frente. E quando essa diferença começa a ficar clara, algo muda profundamente. Porque você percebe que não basta saber quem você quis ser, você começa a se perguntar quem você realmente foi, nas ações, nas omissões, nas escolhas que ninguém aplaudiu ou criticou abertamente. E essa pergunta não tem uma resposta simples. Ela exige um tipo de honestidade que nem sempre é confortável. Uma disposição de olhar para partes de si que não combinam com a imagem que você prefere manter. E talvez seja justamente nesse ponto que muitas pessoas sentem aquela sensação de julgamento. Não porque alguém esteja apontando o dedo, mas porque a própria consciência começa a se alinhar com uma verdade mais completa. Uma verdade que inclui tanto o que você fez de melhor, quanto o que você evitou ver. E quando isso acontece, surge um conflito interno difícil de ignorar. De um lado, a vontade de preservar a própria identidade, de continuar acreditando que tudo foi justificável, que você fez o que podia. Do outro, uma voz mais silenciosa, mais persistente, que começa a dizer: talvez exista mais aqui do que você está disposto a admitir. Essa tensão não é confortável. Ela pode gerar resistência, defesa, até negação. Mas também pode abrir um caminho, porque quando você para de lutar contra essa percepção, algo diferente acontece. Você começa a sair do papel de quem apenas reage à vida e passa a observar a própria forma de agir dentro dela. E essa mudança, por mais sutil que pareça, é profunda. Ela transforma a maneira como você enxerga o passado. Situações que antes pareciam completamente externas começam a revelar sua participação nelas, não como culpa absoluta, mas como parte de um sistema mais complexo, onde suas escolhas também tiveram peso. E isso pode trazer um certo desconforto inicial, mas também traz algo raro: responsabilidade real. Não aquela responsabilidade pesada que paralisa, mas aquela que esclarece. Porque quando você reconhece seu papel nas próprias experiências, você também começa a perceber que não está completamente à mercê delas. E talvez seja por isso que esse momento parece tão intenso, porque te tira de uma posição confortável e te coloca diante de uma liberdade que exige maturidade. Uma liberdade que vem com uma pergunta inevitável: se agora você está vendo com mais clareza, o que vai fazer com isso? E essa pergunta não pode ser respondida com pressa. Ela precisa ser sentida, porque a resposta não está apenas nas palavras que você pensa, mas nas escolhas que você começa a fazer a partir daqui. E é nesse ponto que a história deixa de ser sobre o que aconteceu e passa a ser sobre o que você está disposto a transformar. Mas essa transformação não acontece de uma vez.
ela começa em lugares muito mais sutis do que a maioria imagina. E, às vezes, é exatamente nesses detalhes silenciosos que tudo começa a mudar de verdade. Talvez a transformação não comece com grandes decisões, como muita gente imagina. Não começa com uma virada dramática, nem com um momento em que tudo se resolve de uma vez. Na verdade, ela costuma surgir em lugares quase invisíveis, em pequenos instantes em que você reage de forma diferente do que reagiria antes. Como quando alguém diz algo que normalmente te irritaria, e por um segundo você percebe a emoção subindo, mas escolhe não deixar que ela te controle completamente. Ou quando você sente vontade de fugir de uma conversa importante, mas permanece ali, mesmo com o desconforto. Ou ainda quando você reconhece um padrão antigo surgindo e, em vez de segui-lo automaticamente, você simplesmente observa. Esses momentos parecem insignificantes à primeira vista, mas não são. Eles revelam algo essencial. Você já não está totalmente no piloto automático. E isso muda tudo, mesmo que ainda não pareça. Porque, durante muito tempo, muitas das nossas escolhas não são exatamente escolhas conscientes, são respostas condicionadas, são reflexos de experiências passadas, de medos não resolvidos, de formas de proteção que um dia fizeram sentido, mas que continuam se repetindo mesmo quando não são necessárias. E o mais curioso é que esses padrões costumam parecer naturais, como se fossem parte fixa da nossa personalidade. Eu sou assim, você pode ter pensado várias vezes ao longo da vida. Mas quando a clareza começa a surgir, essa frase perde força, porque você começa a perceber que aquilo que parecia quem você é, na verdade pode ser apenas como você aprendeu a reagir. E essa distinção é profunda. Ela abre um espaço interno que antes não existia, um espaço onde você pode pausar, refletir e até escolher algo diferente. Só que esse espaço não vem sem desconforto, porque ao sair do automático, você também perde a desculpa inconsciente de não perceber. Agora, você percebe, e perceber traz responsabilidade. Não no sentido pesado de culpa constante, mas no sentido de saber que, a partir daqui, repetir certos padrões já não é tão inocente quanto antes. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas sentem uma espécie de tensão interna. Porque uma parte quer mudar, mas outra ainda está apegada ao que é familiar, mesmo que não seja saudável. É como estar entre dois mundos, um onde tudo é conhecido, previsível, até confortável, mesmo que traga consequências repetitivas, e outro onde existe possibilidade de transformação, mas também incerteza. E não existe resposta fácil para isso, porque mudar de verdade não é apenas decidir fazer diferente, é sustentar essa decisão em momentos em que seria muito mais fácil voltar ao antigo. E esses momentos sempre chegam. Eles aparecem em forma de gatilhos, situações que mexem com antigas feridas, pessoas que despertam reações que você achava que já tinha superado, circunstâncias que testam sua paciência, sua integridade, sua coerência. E nesses momentos, algo interessante acontece. Você começa a se ver em tempo real. Você percebe a emoção surgindo, o pensamento se formando, o impulso querendo assumir o controle, e por um breve instante existe uma escolha. Nem sempre você consegue fazer diferente, e isso também faz parte. O processo não é linear. Há recaídas, há repetições, há momentos em que o velho padrão parece mais forte. Mas mesmo nesses momentos, algo já mudou, porque agora você vê. E ver muda a relação que você tem com suas próprias ações. Antes você podia justificar, ignorar ou nem perceber completamente. Agora há uma consciência que acompanha. E essa consciência não grita, não acusa, mas também não desaparece. Ela observa. E talvez seja isso que tantas pessoas interpretam como um julgamento vindo de fora. Mas na realidade pode ser algo mais íntimo. Como se a própria vida estivesse te oferecendo, repetidamente, oportunidades de alinhar aquilo que você faz com aquilo que, no fundo, você sente que é verdadeiro. E isso não acontece em grandes decisões. Acontece em detalhes. Na forma como você responde quando alguém te provoca,
na honestidade das suas palavras quando seria mais fácil distorcer, na coragem de assumir um erro sem se esconder atrás de justificativas. Nessas pequenas escolhas que algo maior começa a se formar. Não uma perfeição impossível, mas uma coerência. E quando essa coerência começa a crescer, a sensação interna muda. Aquele peso difuso que aparecia sem explicação começa a se transformar. Não desaparece de uma vez, mas perde a força que tinha antes. Porque você já não está lutando contra si mesmo da mesma forma. E talvez seja nesse ponto que uma nova pergunta surge. Não mais o que isso diz sobre mim, mas quem eu estou me tornando a partir daqui. Essa pergunta é mais aberta, mais viva. Ela não prende você ao passado, mas também não ignora o que foi vivido. Ela invita a um movimento. E esse movimento não precisa ser perfeito, ele só precisa ser real. Só que, conforme esse processo avança, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Algo que não envolve apenas suas ações, mas a forma como você entende o próprio significado delas. E é aí que muitas pessoas têm um tipo de virada interna que muda completamente a forma como enxergam tudo o que viveram até agora. Chega um ponto nesse caminho em que as peças começam a se encaixar. Não porque tudo ficou perfeitamente explicado, mas porque você passa a enxergar uma continuidade onde antes só via eventos isolados. Situações que pareciam desconexas começam a revelar um fio comum, não como uma prova definitiva de que tudo foi planejado ou determinado, mas como um padrão que, quando observado com mais calma, faz sentido dentro da sua própria história. Você começa a perceber que certas experiências não foram apenas azar ou coincidência, e também não foram apenas resultado de fatores externos. Elas estavam, de alguma forma, ligadas à maneira como você se posicionava, ao que você aceitava, ao que você evitava, ao que você insistia em não ver. E isso pode ser desconcertante. Porque, por um lado, traz uma sensação de peso, como se você finalmente reconhecesse o impacto das suas escolhas de forma mais completa, mas, por outro, também traz algo inesperado, uma espécie de clareza que não depende mais de explicações externas. É como se, pela primeira vez, você não estivesse tentando provar que estava certo, nem tentando fugir da possibilidade de ter errado. Você simplesmente vê. E, nesse ver, algo se reorganiza dentro de você. A ideia de julgamento começa a mudar de forma. Ela deixa de parecer uma sentença rígida, algo que vem de fora para te definir de uma vez por todas, e passa a se parecer mais como um momento de revelação. Não num sentido místico exagerado, mas no sentido humano mais profundo. Um momento em que você percebe que não pode mais sustentar certas versões de si mesmo. Não porque alguém exigiu isso, mas porque, internamente, já não faz sentido continuar fingindo. E isso tem um efeito curioso. Ao mesmo tempo em que confronta, também alivia. Porque manter uma versão incompleta de si mesmo exige esforço constante, exige justificar, adaptar, evitar certos pensamentos, distorcer memórias. E quando você começa a soltar isso, mesmo que aos poucos, há um tipo de descanso que surge. Um descanso silencioso. Mas esse descanso não vem sem responsabilidade, porque quando você enxerga com mais clareza, você também percebe que continuar repetindo certas atitudes deixa de ser apenas um hábito inconsciente e passa a ser uma escolha. E essa percepção pode ser desconfortável. Ela coloca você diante de algo muito direto. A partir daqui, o que você faz com o que você já entendeu? Essa é a virada. Não é sobre prever o futuro, não é sobre esperar recompensas imediatas ou temer punições inevitáveis. É sobre reconhecer que existe um espaço entre perceber e agir, e que esse espaço agora está mais visível para você. E dentro desse espaço, existe liberdade. Uma liberdade que não é leve o tempo todo, porque exige que você se posicione de forma mais consciente, que você seja mais honesto não só com os outros, mas consigo mesmo. E isso pode significar mudanças.
Mudanças na forma como você se relaciona, mudanças nas escolhas que você faz, mesmo nas pequenas coisas, mudanças na maneira como você responde a situações que antes levavam automaticamente para certos caminhos. Nem todas essas mudanças são fáceis. Algumas exigem que você abra mão de padrões antigos que, apesar de limitantes, eram confortáveis. Outras exigem que você enfrente conversas que evitou por muito tempo. E há aquelas que pedem algo ainda mais difícil, que você se perdoe, sem usar o perdão como desculpa para não crescer. E talvez esse seja um dos pontos mais delicados de todo esse processo, porque olhar para o que poderia ter sido diferente pode gerar arrependimento. E o arrependimento, se não for compreendido, pode prender você ao passado em vez de abrir caminho para o futuro. Mas quando visto com mais maturidade, ele pode ter outro papel. Ele pode ser um sinal de que você já não é exatamente a mesma pessoa que fez aquelas escolhas. E isso, por si só, já é uma mudança significativa, porque indica que algo dentro de você se expandiu, que sua forma de perceber, de sentir, de entender a si mesmo e aos outros já não é a mesma. E talvez seja isso que muitas pessoas interpretam como o momento em que tudo foi julgado. Mas se você olhar com mais profundidade, pode perceber que não se trata de um fim, trata-se de um ponto de clareza. Um ponto em que você já não consegue voltar a ser completamente inconsciente sobre si mesmo. E isso muda a forma como você caminha daqui para frente. Não porque você se torna perfeito, mas porque você se torna mais presente nas próprias escolhas. E é nesse ponto que uma última camada se revela. Uma camada que não tem a ver com culpa, nem com justificativa, mas com algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais exigente. A forma como você decide viver, agora que já viu o que antes estava oculto. Talvez, no fundo, tudo isso leve a um lugar mais simples do que você imaginava no começo, mas também mais honesto do que qualquer resposta pronta poderia oferecer. Porque depois de tanta reflexão, de tantos momentos em que você se observou, se questionou, talvez até se confrontou, sobra algo que não pode mais ser ignorado. A maneira como você escolhe viver a partir de agora. Não como uma promessa grandiosa, não como uma tentativa de compensar o passado de forma imediata, mas como um movimento contínuo, quase silencioso, que vai se revelando nas pequenas decisões do dia a dia. Existe uma diferença enorme entre entender algo e viver de acordo com esse entendimento. E é justamente nessa diferença que muita gente se perde. Porque entender traz uma sensação de conclusão, como se algo tivesse sido resolvido. Mas viver exige repetição, exige consistência, exige presença, e nem sempre isso é confortável. Haverá dias em que você vai lembrar de tudo isso com clareza, e haverá dias em que a vida vai parecer puxar você de volta para o automático. Isso faz parte. O que muda não é a ausência de dificuldade. O que muda é a forma como você responde a ela. Talvez você comece a perceber que não precisa mais reagir com a mesma intensidade de antes, que nem toda situação exige uma defesa imediata, que nem toda emoção precisa ser seguida até o fim. E aos poucos, algo dentro de você começa a se estabilizar, não porque tudo ficou perfeito, mas porque você já não está tão dividido entre aquilo que sente e aquilo que faz. Essa integração, mesmo que ainda incompleta, traz uma sensação diferente, uma sensação de alinhamento. E quando esse alinhamento começa a crescer, aquela ideia inicial de julgamento perde ainda mais força, porque você percebe que não se trata de alguém ou algo decidindo o seu valor. Trata-se da forma como você se posiciona diante daquilo que já compreendeu. É quase como se a vida deixasse de ser um tribunal e passasse a ser um espelho em constante movimento. Um espelho que não te condena, mas também não te deixa esquecer. E isso pode parecer exigente, mas também pode ser profundamente libertador. Porque quando você aceita olhar para si mesmo com mais verdade, sem tentar suavizar demais, mas também sem se destruir por isso, algo se equilibra. Você não precisa mais fugir, nem das suas escolhas passadas, nem das suas possibilidades futuras.
E talvez seja esse o ponto mais importante de tudo. Não é sobre o que já foi avaliado, é sobre o que você faz com aquilo que agora consegue ver. Porque, no fim, não existe transformação real sem continuidade. Não existe mudança profunda baseada apenas em um momento de clareza. Ela se constrói aos poucos, nas atitudes que ninguém vê, nas decisões que não recebem aplausos, nas vezes em que você escolhe ser coerente, mesmo quando seria mais fácil não ser. E isso não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Talvez você ainda carregue dúvidas, talvez ainda existam partes da sua história que não fazem sentido completo. E tudo bem. A clareza não significa ter todas as respostas. Às vezes significa apenas estar disposto a não se esconder mais de si mesmo. E isso já é um passo enorme. Porque quando você chega nesse ponto, algo muda na forma como você se relaciona com o tempo. O passado deixa de ser apenas um peso e começa a se tornar uma fonte de entendimento. O futuro deixa de ser apenas uma expectativa e passa a ser um espaço aberto, onde suas escolhas têm mais consciência. E o presente? O presente ganha uma importância diferente. Não como um momento qualquer, mas como o único lugar onde tudo isso realmente acontece. É aqui que você decide. É aqui que você age. É aqui que você, pouco a pouco, se torna aquilo que antes parecia distante. E talvez, depois de tudo isso, a pergunta final não seja mais sobre julgamento. Talvez seja algo mais direto, mais humano, mais próximo. Se ninguém estiver olhando, quando não houver necessidade de explicar ou justificar, quem você escolhe ser? Se essa reflexão fez sentido para você, talvez valha a pena ficar mais um tempo com essa pergunta ou até compartilhar nos comentários o que mudou na sua forma de enxergar tudo isso.